Olá, pessoal. Vamos dar início a mais um bate-papo. Hoje eu vou conversar com a turma de planejamento do Grupo Xerto, né? Vamos conversar um pouquinho hoje com o Guilherme, com a Vitória e com o Anderson. E vamos falar sobre um tema, né, que é justamente o tema que pega muito dentro das empresas, que se chama planejamento, né? Qual é a importância do planejamento? Qual a importância de se fazer o planejamento estratégico? E para começar falando sobre esse tema, eu vou começar perguntando para o Anderson, né? O Anderson, toda vez que ele está conversando com um cliente ou participando de uma reunião, ele sempre fala o seguinte: tem que traçar o plano de voo. Se não fizer o plano de voo, a coisa não vai rodar. Então tem que ter. Anderson, deixa eu começar perguntando então a você qual é a relação do planejamento e do plano de voo? Vamos lá, tudo bem, gente? O planejamento, plano de voo, tá? A gente faz essa analogia porque, assim como, por exemplo, um piloto de aeronave, ele precisa entender de qual ponto ele sai, para qual ponto ele vai, entender tudo que ele vai passar no meio disso, no caminho disso. Então, avaliar a meteorologia, entender quais são os aviões ou helicópteros que estão passando naquela rota, que são os concorrentes. A meteorologia, o ambiente que ele está, o mercado, ele precisa saber se ele vai pousar naquele lugar, naquele destino, ou se ele vai precisar de algum outro tipo de estratégia, né? O plano de voo, ele precisa ter todos os passos, começo, meio e fim, mas ele também tem um passo antes, que é entender se o equipamento dele está funcionando direitinho. Então, com analogia à empresa, a aeronave precisa estar em ordem, a empresa precisa estar em ordem, ele precisa ter as informações da empresa, né, ou do equipamento do avião, da aeronave, para saber se ele consegue sair daquele ponto e chegar em outro. Tá? Então, o planejamento é muito isso, é entender a sua situação atual e determinar os caminhos que você tem que seguir, né? E o ponto que você vai chegar. Dizem que quando você não tem um caminho claro, né, um ponto, um destino a seguir, qualquer caminho serve, né? E pode ser que qualquer outro caminho seja errado, mais custoso ou que cause um acidente aí no meio dessa trajetória. Legal, que bacana. Quer dizer, então a importância do planejamento, comparado aí ao plano de voo, é saber, né, onde eu estou, para onde eu vou, e se acontecer de eu chegar naquele ponto, o aeroporto estiver fechado, eu tenho que ter o plano B. É aí que nasce, então, o Com plano B, certeza. o plano C, justamente desse planejamento. Que legal. É Agora, importante, desculpa te cortar, é importante que no plano de voo a gente já tenha até algumas outras estratégias, alguns outros cenários já previstos. Tá? uhum. Então, o nosso principal ponto ele tem que ser traçado, mas os outros cenários eles também são importantes. Caso a torre de comando fale que não pode pousar ali porque está chovendo muito, você tem que olhar, já saber qual é o próximo aeroporto que você vai poder questionar para saber se você pode pousar lá. Agora, uma outra pergunta que acho que eu deixo aberto aí para a resposta, né? Acho que podia, para a gente pensar o seguinte: eu devo priorizar alguma área quando eu começo a fazer o meu planejamento estratégico? Tem alguma área que eu tenho que priorizar ou olhar para ela de uma maneira diferente? Américo, acho que eu posso te ajudar com essa resposta. Eu acredito que não, nenhuma área deva ser priorizada ou nenhuma área deva ser mais contemplada num planejamento estratégico do que outra, tá? O planejamento estratégico, ele reflete o caminho que a empresa como um todo vai tomar. Então, todas as áreas dessa empresa vão ter sua participação, vão ter suas responsabilidades, e a gente não pode tratar o planejamento estratégico como uma coisa departamental, ou seja, cada área faz a sua parte e acabou. Não, uma área não anda sem a outra, as áreas elas têm que estar sempre alinhadas entre si. O marketing não vai conseguir andar sem o financeiro, que não vai conseguir andar sem o RH, que não vai conseguir andar sem a logística, que não vai conseguir andar sem a venda, que não vai conseguir andar sem a produção. Então, uma área depende da outra, e isso tem que estar refletido no planejamento estratégico, porque apesar de cada um ter sua responsabilidade em cumpri-lo, ele tem que ser refletido para todas as áreas. Quer dizer, todo mundo está envolvido, todas as áreas estão envolvidas e todas vão ter que Exato.
serem contempladas, né, dentro É desse isso mesmo. onde eu estou e para onde eu vou, né? Porque eu acho que se a área ela não é refletida no planejamento estratégico, eu acho que eu julgo dizer que ela talvez não seja nem necessária para a empresa, porque Sim, se ela sim. não vai ajudar a empresa a atingir esse planejamento estratégico, então talvez seja a hora de você, desse empresário ou dessa empresária, até entender se é necessário ou não manter essa área. E acho que até complementando um pouco, no fundo às vezes também você tem o caso contrário, né? Que enfim, algumas áreas acabam se trancafiando e não colocam outras áreas dentro do planejamento. Só que aí, de repente, o planejamento deles é, né, ter um atendimento ao cliente muito bem feito, ter uma qualidade ali de interação com o consumidor boa, etc. E aí eles não colocaram o pessoal de frente de loja ou restaurante lá da unidade, não contemplaram ou não explicaram para eles. Então, eles não vão conseguir atingir o que eles planejaram. Por quê? Porque eles não conseguiram incluir aquelas pessoas que vão estar de frente, vão estar ali na batalha, no dia a dia, de frente para o cliente dele, para o consumidor dele, ou quem quer que seja. Então, também não vai adiantar de nada. Eu diria ainda Guilherme, um pouco mais aproveitando esse gancho, né, aproveitando esse gancho que você está colocando, eu só queria complementar com uma pergunta. Anderson colocou e fez a comparação entre o planejamento e o plano de voo, né? A Vika fez uma colocação que todas as áreas devem ser contempladas dentro do planejamento. Talvez você está falando, como é que eu defino, então, o planejamento? Uma definição para o planejamento. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, a gente tem que desmistificar um pouco essa questão do planejamento estratégico, né? Então, acho que muito criou-se de que o planejamento estratégico é uma ferramenta extremamente complexa, que demora muito tempo para ser feita, onde você vai planejar os seus próximos 30 anos, 10 anos, e até hoje, né? Então, com todo o nosso cenário aí de coronavírus, todo esse caos que a gente está vendo, Sim. Isso até ajudou a gente a entender que, assim, a gente não tirou a necessidade do planejamento. O planejamento, ele é essencial para todas as empresas, né? Então, desde aquela empresa que está nascendo, de uma startup, etc., até uma empresa, uma multinacional, com capital, com ações negociadas em bolsas, etc., todas elas precisam saber aonde que elas querem chegar, né? Qual que é o objetivo ali final, o que elas devem perseguir. Então, acho que eles devem acho que todo mundo tem que começar muito por isso, né? Onde que eu quero chegar? Qual que é o meu objetivo principal, maior, né? O meu macro objetivo. Legal. E aí, a partir disso, eu vou começando a quebrar, né? Então, eu tenho que quebrar em menores, né? Objetivos menores, quebrar em metas, quebrar indicadores, até para saber se eu vou estar seguindo isso aí, se eu estou realmente chegando, né? Se eu preciso ajustar algum prumo, se eu preciso afinar alguma coisa. Acho que esse é o principal, é entender muito bem onde que eu quero chegar lá na frente e entender quais são as etapas que eu preciso chegar que vão estar me ajudando, que vão estar colaborando com esse meu objetivo final. Anderson, bacana. Você queria fazer um comentário? Por favor. Eu queria fazer um comentário que não só de grandes departamentos e pessoas são formadas em empresas. Às vezes um próprio empreendedor ali, que ele está na linha de frente do marketing, do financeiro, de vários outros departamentos, ele mesmo esquece de colocar, de avaliar quais são, mesmo que não existam fisicamente esses departamentos, todas essas atividades dentro da empresa, elas existem. Então, ele precisa entender do que é feita a empresa dele, o que ele assume de responsabilidade e quais são as prioridades dele frente à necessidade, ao objetivo que ele precisa alcançar, né? Então, se é para fazer uma propaganda, ele precisa olhar para a parte departamental dele, que é ele mesmo, o financeiro, para ver se tem dinheiro para fazer determinada atividade no marketing, que também é ele mesmo, né? Às vezes ele precisa de alguém para contratar, etc. Então, ele tem que colocar no papel todos os departamentos que ele assume,
e envolver todos os departamentos passo a passo, frente a frente. É um pouco mais complexo. O empresário sozinho, ele é bastante solitário, ele tem muitas atividades a serem executadas. Então, é importante que, mesmo o pequeno, faça a avaliação departamental, mesmo que ele mesmo seja o departamento de cada uma delas. Ok, bacana, bem lembrado. Tem uma frase de Sêneca, né, que fala assim: não existe ventos favoráveis para aqueles que não têm rumo, né? Quer dizer, se você não tiver direção, qualquer lugar é lugar. Agora, quando eu penso, Vitória, quando eu penso nessa questão do planejamento estratégico, qual que seriam as etapas, né, para construir um planejamento estratégico? Claro. Eu acho que a primeira etapa que tem que ficar bem claro é essa que o Guilherme e até mesmo o Anderson já passaram um pouco, que é qual é o seu objetivo, tá? Então, acho que a empresa ela tem que definir qual que é o objetivo principal dela. É vender mais de alguma parte do portfólio? É se estabelecer como o melhor do mercado? É se estabelecer como o melhor na venda daquele produto? Assim, eu acho que primeiro você precisa ter um guideline, né? Você precisa ter um objetivo macro, né? Para você poder traçar todas as suas metas do como você vai chegar lá. Depois, eu acho que você tem que falar assim, ok, eu tracei o meu objetivo, agora, aonde eu tô? Quão distante eu tô desse objetivo? Qual que é a minha situação atual que me deixa mais próximo ou mais distante desse objetivo? Que nada mais é do que você fazer um diagnóstico da situação. Fazendo analogia com o que o Anderson falou, é você verificar a aeronave. Então, é hora de você parar e falar assim, ok, tá faltando alguma área? Ou não, tem alguma área que talvez eu não vá precisar mais para esse objetivo, para cumprir esse objetivo. Então, é você realmente olhar para dentro para você entender aonde você está. Depois você passa para o como eu vou chegar lá, né? Que aí é você realmente estabelecer um plano de ação, estabelecer metas, estabelecer atividades e responsabilidades. E também uma coisa muito importante é você estabelecer indicadores para você conseguir monitorar o resultado que essas ações, que essas metas, que essas atividades estão tendo. Então, você não sabe se você está chegando mais perto do seu objetivo se você não acompanhar, seja com indicadores quantitativos, seja com indicadores qualitativos, se você está mais próximo ou não do seu objetivo. Então, eu acho que, para resumir, são 3 pontos muito importantes, 3 perguntas que você tem que responder e, consequentemente, quebrar em etapas nessa definição de planejamento estratégico, que são as seguintes. A primeira é para onde a gente vai, ou seja, qual é o seu objetivo. A segunda é onde eu estou, ou seja, quão distante eu estou desse objetivo ou não. E como eu chego lá, que é o estabelecimento de metas e indicadores para você poder acompanhar o chegar lá, né? O como está o seu caminho até o seu objetivo final. Bacana, bacana, bem claro. Quer dizer, então as 3 etapas que você só reprisando aqui, né? Quer dizer, eu começo, então eu tenho que ter um objetivo, ter clareza. A partir daí eu vou fazer um diagnóstico, onde eu vou levantar, né, a minha situação, como é que realmente eu estou, e aí eu monto um plano de ação, que é para onde, como eu estou e como eu vou chegar lá. Poxa, que bacana, sim. Que bacana. Agora, quando eu olho, por exemplo, esse momento que nós estamos passando, nós estamos falando de fazer o planejamento. Agora, eu já fiz o planejamento e eu me deparo com essa situação de crise, Guilherme. Como é que você olha? Como é que eu olho para o planejamento? Qual é a visão que eu vou ter? Eu olhei, aquele plano está lá, e aí? Caiu por terra, agora, né? Mais do que nunca. E eu acho que assim, tem pessoas até que falam assim, caiu por terra, não precisa mais de planejamento, né? Um momento como esse, etc. Nem pensar. Pelo contrário, né? Eu acho que assim, mais do que nunca precisa se planejar. A única diferença, né, nesse momento é o timing desse planejamento, né? Então, o tempo que você leva planejando e o tempo que você precisa executar. Então, você precisa planejar rápido e executar rápido. Da mesma forma, antes eu acho que a gente tinha um cenário muito de vamos rever o planejamento a cada 1 ano, a cada 3 anos. Isso mudou completamente. Então, hoje, às vezes, a gente tem que reolhar o planejamento semanalmente. Então, semanalmente, você precisa olhar e falar assim, tá bom, isso aqui tá legal, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Vamos ajustar aqui e nessa próxima semana a gente vai atacar nessas frentes aqui. Então,
não tirou a necessidade do planejamento, ela continua sendo muito importante, até porque se a gente não se planejar, né, para o próximo dia, para a próxima semana, para o próximo mês, a gente tende a cair no pior buraco, que é aquele buraco onde a gente sai correndo para todos os lados, faz um esforço gigantesco e não colhe nada, né? Que é como se fosse, né, a gente faz a analogia de que é aquele futebol de criança, onde todo mundo sai correndo atrás da bola e não tem ali uma estratégia para atingir o gol, né? Então, é importante. A diferença agora é o timing disso. Ele passa a ser muito rápido para executar muito rápido. E eu acho que, complementando um pouquinho também, Américo, talvez as pessoas elas se assustam com a seriedade, talvez, do planejamento estratégico, num sentido de que, meu Deus, meu planejamento estratégico é esse, como é que eu vou fazer para adaptar ele agora? E talvez não olhe para o objetivo, talvez o seu objetivo mude. E tudo bem, o planejamento estratégico ele não tem que ser aquela coisa forjada a ferro e fogo, marcada com sangue, que você não pode se desviar dele em nenhum momento, porque pode mostrar que você não se planejou o suficiente, ou que você não mitigou, não previu todos os riscos que você ia ter. Quem imaginava uma pandemia dessas, entende? Então, eu acho que uma coisa muito importante em momentos de crise é você entender que tudo bem você se desviar um pouquinho do seu objetivo final. É óbvio que ele tem que estar sempre lá no sangue da sua equipe, ele tem que estar sempre lá na razão de existir da sua empresa. Mas eu acho que às vezes pode vir um outro objetivo que é, putz, agora meu objetivo, por exemplo, é sobreviver. Agora o meu objetivo é sair dessa bem, sair dessa pronto para eu retomar com tudo o meu objetivo final, que é ser o melhor vendedor de hambúrguer de Teresina. Não sei, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante também num momento de crise. É você saber ter a humildade de parar e olhar que talvez o seu objetivo final vá ficar um pouco mais distante, que foi o que o Guilherme falou, em termos de time e tudo mais, né? Mas agora você precisa agir para cumprir um outro objetivo, que é sair dessa o melhor possível, né? O mais eficiente possível. Muito bacana. Você complementa, Anderson, pegando a analogia aí do plano de voo e trazendo para esse... Uma tempestade, né, que aconteceu aí no meio do voo. Falar de tempestade. É isso aí, uma tempestade. Ele pegou a tempestade. Para onde eu vou? Que aeroporto eu paro? Qual altitude exatamente. eu vou? Eu gosto também muito de falar do supermercado, né? Puxa, eu preciso saber, quando eu vou no supermercado, o que eu vou comprar, né, para eu não gastar demais. E eu preciso saber primeiro quanto dinheiro eu tenho para gastar, né? Então, eu preciso me planejar. O planejamento estratégico são palavras bonitas, super complexas, parece um bicho de 7 cabeças. Tá? Para algumas empresas, eles têm 4 cabeças, tem às vezes 2 cabeças, para outras tem 7 cabeças, mas planejamento estratégico é olha para onde você está. A gente faz isso no dia a dia, né, das nossas vidas pessoais. Não precisa ser para uma empresa grande. Igual a Vitória falou, nós temos clientes aí super pequenos que não têm informação, nem se tem lucro ou prejuízo, né? Então, primeiro, refina ali, dá uma apertada nos parafusos do seu equipamento, saiba a informação mínima, que é, eu tenho dinheiro para fazer qualquer coisa, né? E aí depois faz o planejamento estratégico com base naquilo. No mercado, a mesma coisa. Quanto dinheiro eu vou levar, né? Quanto está custando o ovo, o pão, etc. E quanto dinheiro eu vou levar, o que eu vou comprar e de lá eu vou sair com o quê? Às vezes a gente sai com um pouquinho de mais coisas, às vezes com um pouquinho menos. O objetivo ele foi alcançado, eu fui lá e voltei com a comida para casa, perfeito. Né? Alguns ajustes acontecem no meio do caminho, mas acho que é bem por aí. O Guilherme e a Vitória falaram muito bem. Agora, qual é a importância, né? Qual é a importância que nós temos aí da liderança? O papel da liderança na hora de preparar ou de montar um planejamento estratégico, né? Quer dizer, vamos começar a fazer o planejamento e o papel da liderança. Qual é a importância dele? Eu acho que se eu tivesse que puxar aqui alguns principais para mim, na minha opinião, da liderança, é que a liderança ela é o disseminador, né, desse planejamento. Então, para que ela consiga, ela precisa entender que o time dela inteiro precisa estar girando, né, na mesma rotação, ou seja, que está todo mundo
tá muito claro para todos da equipe, do time, que aquele é o norte, que aquelas são as ações, que aquilo é o que se foi planejado. Então, acho que ele tem essa responsabilidade de disseminar isso, né, e avaliar se realmente estão nas pessoas aquilo ali, e também ser quem esteja olhando para eventuais correções de rumo, né, eventuais emergências, que foi o que o Anderson falou. Então, caiu uma tempestade, então a liderança precisa estar muito alerta a isso para voltar e falar, entender muito bem o cenário, corrigir o rumo. Que bacana. Complementa, Vitória? Eu acho que realmente na questão de complementar mesmo, porque o Guilherme falou praticamente tudo, e eu acho que é isso, é garantir o alinhamento. O líder, um ponto muito importante dele é garantir o alinhamento com a equipe. A equipe tem que estar muito claro para a equipe aonde a empresa quer chegar. Até porque eu acho que também é muito importante a participação da equipe por mais simples que seja a equipe, por menor que seja a equipe, é muito importante que todo mundo também ajude na construção desse planejamento estratégico, para eles poderem se sentir parte daquilo, para eles poderem dizer, olha, eu dei minha opinião, eu dei minha visão. Então, eu acho que o líder ele tem que ser aquele grande lembrete, né? De que a sua atividade, a sua responsabilidade, a sua função, ela é por uma coisa maior, né? Ela tá seguindo um alinhamento, não vai ter aquela famosa bateção de cabeça entre as áreas, entendeu? Então, acho que o papel do líder é muito isso, é garantir que tá todo mundo trabalhando uníssono, sabe? Tá todo mundo trabalhando, buscando os mesmos objetivos, fazendo a sua parte, tendo muito claro qual que é a sua responsabilidade nesse todo, e é o ajuste de rota, né? Então, se você vê que tem alguém saindo, você põe ele no caminho de novo. Se tem alguém indo ali para a esquerda e deveria ir para a direita, traz ele para a direita. Então, eu acho que esse é um papel muito, muito fundamental do líder na execução e no atingimento de um planejamento estratégico. Anderson, 1 minuto, 45 segundos. Dentro do, se eu pegar a analogia que nós começamos, eu tenho a torre e tenho o piloto. Qual é a relação dos dois nesse planejamento estratégico? Bom, comunicação total, né? Torre e piloto. Vamos entender que o piloto ele precisa chegar ali naquele lugar, a torre precisa se comunicar, falar se está tudo limpo, se não está. A gente precisa que os dois tenham a informação do plano de voo, né? Então, como a Vitória falou, é importante que, sendo o piloto, o líder e a torre de comando, os colaboradores, todo mundo tem que estar muito bem alinhado e todo mundo tem que trocar muita ideia, né? Então, é importante esse alinhamento. Anderson, realmente é isso, né, cara? A relação entre a torre e o piloto tem que estar todo mundo conectado. É isso daí, perfeita a sua analogia. Cara, pessoal, estamos caminhando aí para o final. Eu gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem, né, no final desse programa, no final desse módulo aqui, que vocês deixassem uma mensagem. Vamos começar com quem? Vamos começar na sequência aqui. Vamos começar pelo Guilherme. Vai, o Guilherme começa, o Anderson, e terminamos com a Vitória aí, fechando para nós esse encontro. Acho que como mensagem final, voltaria ali num ponto que eu falei, que não entendam o planejamento estratégico como algo complexo, né? O planejamento nada mais é do que a gente traçar um plano, né? Como o Anderson falou, como a Vitória falou, que pode ser num pedaço de papel, né? Na verdade, o objetivo principal é que ele dê o norte e me faça seguir naquele caminho, né? Então acho que esse é a grande importância dele. E acho que também um pouco para o momento atual aí que a gente está vivendo, eu acho que é um ótimo momento para exatamente a gente entender se a nossa empresa ela está se arrumando, né? Se ela está com a casa arrumada, porque é um ótimo momento para arrumar a casa, para continuar aí nesse voo, né? Para continuar indo atrás dos objetivos. É um momento de forte resiliência, porque é isso, é a gente se planejar e traçar novos planos a cada dia, né? A cada hora, a cada notícia que sai, a gente precisa trazer
isso para a realidade da empresa, para a realidade do empreendedor. Bacana, bacana. Anderson? É isso aí. Então, acho que as minhas dicas são: se você pode ter controle sobre alguma coisa dentro da sua empresa, faça-o, tenha. Crie ferramentas, utilize ferramentas. Nós disponibilizamos ferramentas para fazer ou para ter os controles necessários para que você consiga permanecer no mercado, né? Para se manter vivo e, principalmente, a partir de quando você se mantém vivo e cria um planejamento, entenda que as coisas, depois que tudo isso passar, e que vai passar, espero que muito breve, que você esteja melhor do que antes e que, se possível, melhor do que os seus concorrentes. Tá? Então, é traçar um belíssimo plano de voo para que você consiga ter aí um céu azul e pousar com toda a segurança depois que essa crise passar. Bacana, bacana. Da minha parte, eu acho que é ressaltar isso que tanto o Anderson quanto o Guilherme falaram em termos de o planejamento estratégico assusta muito mais do que ele deveria. Nada mais é do que organização, do que alinhamento, do que estruturação da onde você quer chegar e como você quer chegar lá. Então, acho que a gente procura na internet aí modelos de planejamento estratégico e definições de planejamento estratégico que realmente assustam, e acho que pequenas e médias empresas acreditam que isso não é para elas. Mas não, planejamento estratégico nada mais é do que você colocar no papel, e aí, como o Guilherme bem falou, é um papel de padaria mesmo, pode ser o seu objetivo e como você quer chegar lá, como você acha que você quer chegar lá. E eu acredito que a própria Xerto mesmo, sendo conhecida como uma consultoria muito forte em crescer e ocupar mercado, em expandir, ela não consegue fazer isso, por exemplo, ela não consegue ajudar os clientes sem antes olhar a situação atual dos clientes e fazer do melhor que a gente pode nesse momento. Então, acho que outra mensagem importante também é que se esse planejamento estratégico estiver assustando, conta com a gente está aqui para ajudar vocês, a gente pode te ajudar num planejamento estratégico para a sua empresa nesse momento de crise. Ele não precisa ser um planejamento estratégico para você crescer e ir muito além do que você pode nesse momento. Planejamento estratégico, acho que antes de mais nada, ele tem que trazer segurança. Então, para vocês contarem com a gente. E é isso, e não se assustem, o planejamento estratégico ele serve para te ajudar, para te organizar e para ter claro para você e para sua equipe aonde vocês querem chegar e como vocês vão chegar lá. Bacana, olha, obrigado. E também deixar para todos, né? Reforçando o convite que você fez, Vitória. Se você quer conversar sobre planejamento estratégico, entre em contato com a Xerto, fala com um dos nossos consultores, que ele vai te orientar e vai falar qual vai ser o melhor caminho, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês e até um próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu, obrigado.